como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que a igreja ela nasceu já debaixo de sofrimentos e de perseguições. A perseguição ela não é algo estranho à igreja, já faz parte da natureza da igreja ela ser perseguida, porque o próprio cabeça da igreja, ele foi perseguido, ele foi morto pela própria sociedade. Os homens gritaram, crucificam, crucificam. Os próprios patrícios entregaram Jesus para ser crucificado. Jesus advertiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, se fazem isto, a vara verde, imagine a vara seca, farão também a vara seca. Então, não é de se admirar os sofrimentos à igreja. Diante disso, irmãos, a gente vê que tempos em tempos o sofrimento que vem sobre os filhos de Deus. Sofrimento que eu digo de perseguição, não perseguição individual de pessoas, mas perseguição por conta dele ser um cristão. E a questão aqui é essa: o fato de nós sermos cristãos, a perseguição por nós carregarmos o nome de Cristo. Então eu creio que nós estamos à beira de sermos perseguidos, à beira de passar uma grande perseguição, não só aqui, mas em muitos lugares no mundo. Aqueles que se declaram cristãos, que são cristãos fervorosos, que querem seguir a palavra de Deus à risca, que querem de fato andar segundo a verdade do Evangelho, estas pessoas elas vão ser rechaçadas pelo mundo, vão ser perseguidas pelo mundo, vituperadas pelo mundo. Nós vamos ser tidos como esquisitos do mundo e vão nos acusar de muitas coisas, inclusive de sermos promotores de ódio, de divisões. E em breve, eu acredito, a igreja vai passar por perseguição. Eu digo igreja vai passar por perseguição, a igreja do Ocidente, né? A igreja do Ocidente, porque no Oriente a igreja já passa por perseguição. Por exemplo, na China, lá não se pode postar nenhuma postagem que seja de cunho religioso, nada. Igreja lá, meu irmão, se reúne em grupos familiares e muito bem escondido, muito bem escondido. De forma que a perseguição, eu acredito, ela é algo da permissão de Deus, que Deus permite que a igreja seja provada. De modo que nós não podemos querer destruir ou derrubar os governos porque eles nos perseguem. Nós temos que
saber lidar com as perseguições que nos sobrevêm. E quando essas perseguições elas partem do governo, nós temos que saber lidar com isso. E aqui, a instrução do apóstolo Pedro, ela é bem clara em relação a isso, para nós sabermos o que fazer nas horas das perseguições. Nós sabemos, meus amados irmãos, que nesse período, essa carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita justamente com o objetivo de encorajar os irmãos por conta da perseguição. Essa carta foi escrita mais ou menos de 62 a 64. Na época, quem governava era Nero, talvez um dos piores governantes que a Terra já experimentou. Um dos piores que já apareceu na Terra. Para você ter ideia, ele mandou matar a própria mãe. Para você ter uma ideia. E ele mandou queimar a cidade de Roma e depois acusou os cristãos para poder perseguir os cristãos. Não é? Acusou os cristãos. Então, depois ele já vinha perseguindo os cristãos, mas depois ele toca fogo em Roma, e aí acusa os cristãos, aí a perseguição se torna geral. Eu acredito que essa perseguição tenha sido nesse período em que Pedro escreve essa carta. E daí o apóstolo Pedro, ele traz exortações que são cabíveis nesse período, no auge da perseguição, no fogo da perseguição. Porque a perseguição, irmãos, ela tem algumas implicações para a igreja. Ela pode avivar a igreja ou então ela pode dispensar a igreja. E por isso a intervenção dos apóstolos com as cartas, e essas cartas muitas vezes era para encorajar os irmãos a não desanimar com a perseguição. Porque muitas vezes a gente pensa, pastor Diego, que se nós sofremos uma perseguição a ponto de se fechar a capela, nós temos os grupos familiares. Mas só pense bem, os vizinhos veem uma multidão de gente entrar naquela casa, é muito fácil denunciarem. É tanto que lá em Atos 8, a Bíblia diz que Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e levava os irmãos presos. Agora eu pergunto para os irmãos, imagine só se isso acontecesse hoje, se metade da igreja fosse presa, ou da nossa, um grupo familiar, todinho fosse preso. Isso depois de ter fechado o templo. E aí, como é que a gente ia fazer? A gente ia continuar se reunindo nos grupos familiares? Os irmãos estão lá, debaixo de pé, né? A gente ia visitar os irmãos. Como é que os pastores iam ser tratados? Como é que vocês iam olhar os pastores que diziam assim, vamos continuar os grupos familiares. Não, nós vamos continuar nos reunindo. Não, nós vamos continuar fazendo as nossas reuniões e adorando a Deus. Como seria isso? Como vocês iriam olhar os pastores e os líderes? E se os líderes dissessem assim, não, nós não vamos nos reunir, vamos dar um tempo aí de 1 mês, 2 meses. Como é que vocês iam olhar a gente? Então note que iria acontecer uma turbulência de emoções, de tribulações, de contendas. Poderia se levantar na igreja uma grande tribulação de contendas entre irmãos, de desconfiança entre irmãos, a ponto que os irmãos iriam um para um lado, outro para o outro. Ele fala mais ou menos isso no versículo de número 5 do capítulo 5. Você observar, ele diz assim, ó, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então,
Por favor, irmãos, sejam humildes. Jovem, vocês têm liderança na igreja. Tem alguém que lidera vocês. A igreja não está aí sem liderança. Aí o 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Pedro está dizendo, vocês estão muito ansiosos por conta de tudo isso. Vocês estão muito atribulados por conta de tudo isso. Mas vocês têm que lançar essa ansiedade de vocês sobre o Senhor, que Ele tem cuidado de vocês. E olha que nesse período, Tiago já tinha sido degolado. A igreja já tinha sido assolada, só tinha ficado os apóstolos em Jerusalém. A igreja já tinha sofrido muita perseguição. E estava debaixo de perseguição. E ele estava dizendo, Deus tem cuidado de vocês. Porque um irmão, ele levou uma pisa na cadeia, ou porque algum dos irmãos foi morto, eu vou dizer que Deus não tem cuidado da igreja? Não, Deus tinha um plano na vida daquele irmão até aquela hora. E o sangue daquele irmão serviu como semente para que outras pessoas também se convertam através daquele testemunho que ele vai dar na hora da sua morte. Veja aí, meus irmãos, o outro versículo que ele diz assim, louvado seja Deus. 7, 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só vocês que estão sofrendo, ele está dizendo, mas os irmãos no mundo todo. É por isso que eu estou dizendo que essa carta foi depois de ter sido posto fogo em Roma. Porque aqui a perseguição já era geral. Então ele está dizendo, isso aqui é no mundo todo. O diabo, ele anda querendo devorar. Devorar o quê? O que é que o diabo devora? A fé. E nessa perseguição, nessa turbulência de emoções, de saber, nos reunimos ou não, estamos juntos ou não, o diabo se apodera disso para trazer a divisão, para trazer o caos. E aí ele está dizendo, olha, o diabo, nosso adversário, ele ruge como leão para devorar a fé dos irmãos. Mas ele diz assim, isso é no mundo todo, ele está dizendo. No versículo 10 ele diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, o próprio Cristo que já sofreu, ele vai firmar vocês, vai fortificar e vai aperfeiçoar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, note, eu estou mostrando aqui a consequência do sofrimento causado por conta de sermos servos de Deus, crentes em Jesus, que pode acontecer isso na igreja depois de uma perseguição. E o apóstolo Pedro está dizendo, não, isso aqui sendo no mundo todo, não se preocupe, lance a ansiedade de vocês sobre o Senhor, Ele tem cuidado de vós. Jesus Cristo também sofreu, mas é esse mesmo Jesus que sofreu, que vai fortalecer, vai aperfeiçoar, vai firmar a fé de vocês. E é aqui onde nós lemos, irmãos, ele vai trazer para nós encorajamentos nessas horas difíceis e os motivos pelos quais a gente passa por esse sofrimento. Esse sofrimento de perseguição por conta do nome de Jesus. Ele diz assim, louvado seja Deus. Encorajamento número 1, né? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós,
destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, a primeira coisa, ele diz, não estranhe o fogo. É interessante, né? Que ele fala em fogo, né? Assim, se nós pegarmos, parece coincidência, mas não é. É o fogo de Roma, né? Que, no caso, Nero colocou em Roma. Ó, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, por que Deus permitiu esse sofrimento na época do apóstolo Pedro, nessa igreja? Queria provar. Provar quem? Provar a igreja. Provar a igreja. E ele disse, vocês não estranhem, como se isso fosse algo extraordinário que tivesse acontecendo sobre a vida de vocês. O sofrimento do cristão não é algo extraordinário. Meus irmãos, os irmãos que evangelizam, de sábado, os irmãos percebem isso. Quando a gente vai chegando perto de alguma casa que tem pessoas na calçada, o que é que elas fazem? Elas correm. A gente fica tão triste, com o coração tão apertado, a gente não sabe se fica envergonhado, triste, zangado. Mas aquilo ali, a pessoa não está rejeitando você. Aquilo ali, a pessoa está rejeitando Cristo, o Evangelho, a Bíblia, o fato de você ser cristão. Agora imagine você que isso é só porque ela não quer lhe ouvir. Você fica desse jeito. Agora imagine se por conta que você é crente, você ser lançado dentro de uma prisão. Só porque você professa fé em Jesus. Imagine quais são os sentimentos que brotam. Você vê ladrão, maconheiro, você vê assassino, pedófilo, solto, e você um crente, um servo de Deus, um pai de família, preso, porque você diz que crê em Jesus. Não é de se revoltar, mas ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro veio dizer que é para nos alegrar. Ele veio dizer que é para nos alegrar e não se revoltar. É interessante isso, né? Aí ele diz assim, meus irmãos, no encorajamento 2, ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. A primeira coisa, irmãos, para que serve a prova? Aliás, para que serve o sofrimento? Para provar, ele tem uma finalidade, você vai provar a sua fé, e é óbvio que Deus quer que você seja aprovado, e a sua fé vai ser purificada, como o ouro é purificado pelo fogo. E segundo, ele está dizendo, nós devemos nos alegrar quando isso acontecer. E por que nós devemos nos alegrar? Ele diz, porque nós vamos ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E como é ser coparticipante do sofrimento de Cristo? É como se Jesus, o restante dos sofrimentos de Cristo na cruz, fosse cumprido pelo corpo dele enquanto ainda está aqui. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E cada vez que nós estamos aqui sofrendo por conta do cabeça que é Cristo, é como se fosse ainda o sofrimento dele, Jesus. Então não pense que quando nós sofremos aqui por conta de Jesus, não pense que ele não sofre, não. Ele sofre. É tanto que ele foi em busca de Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, se ele foi em busca de Saulo, é porque ele estava incomodado com o que Saulo estava fazendo com a sua igreja. E ele foi
ali tratar com Saulo. Por que tu está me perseguindo? E então Saulo se converte em Paulo. Então, ele diz que nós devemos nos alegrar, porque, na verdade, nós estamos com um tipo de sofrimento que coparticipa dos sofrimentos de Cristo. Nós estamos ligados a Cristo Jesus, e é como se o nosso sofrimento fosse sentido pelo próprio Cristo. E por que nós devemos nos alegrar nisso? E por que o sofrimento de Jesus, no nosso sofrimento, deve trazer algum tipo de alegria? É porque essa é a glória de Cristo. Essa é a glória de Cristo. Por isso que ele diz aí, ó, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, a coisa é assim como Cristo, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se você pegar aí, irmãos, em João, no capítulo de número 12, versículo de número 23... João 12, 23, ele vai dizer, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Continua, pastor. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora passa para o 27, pastor. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorificarei e ainda o glorificarei. Então, a primeira glória do Pai em relação ao Filho foi a encarnação. E a segunda foi a sua morte e ressurreição. Então, toda vez que a igreja está sofrendo, padecendo, isso traz glória a Cristo. O Pai é glorificado no Filho. Então, toda vez que a igreja é perseguida por conta do nome de Jesus, o Pai está sendo glorificado no seu Filho. E nós devemos nos alegrar porque o Pai está sendo glorificado com a perseguição que nós estamos sofrendo por conta do nome de Jesus. Então ele está dizendo para nós, se encorajem, irmãos, porque além de vocês estarem sendo provados, vocês também estão glorificando o Pai, porque o sofrimento de vocês é parte dos sofrimentos de Cristo Jesus. E o sofrimento de Jesus foi a glória do Pai revelada na cruz. Então, em vez de o crente, irem brigarem numa hora dessa, de sofrimento, eles têm que se unirem. Porque senão, a igreja pode sofrer e muito. Porque em vez de ser prova, aí no caso, teremos uma tentação, não é? E grande. Então, meus irmãos, o outro ponto do encorajamento que o apóstolo Pedro traz, e está aqui no versículo de número 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, como quem se intromete em negócio de outrem. Ou seja, ele está dizendo, olha, o sofrimento que vocês glorificam a Deus, não é o sofrimento que vocês vão sofrer por conta de decisões de vocês. O sofrimento que glorifica o Pai é o sofrimento por conta de você ser cristão. Quando você for discriminado porque você é cristão. Por exemplo, essa semana teve um pastor que ele foi levado a juízo, pagaram uma multa grande para ele e disseram que se ele não se retratasse, ele ia ser preso. Porque ele
falou no púlpito contra o homossexualismo ou foi contra os afrodescendentes, ou a macumba, ou coisa desse tipo assim. E ele pegou e se retratou. Disse que estava errado e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, fez tudo errado. O Silas Malafaia quase fica doido, né? Então, nessas horas, ele ia ser preso, aí ele ia cair nisso aqui, ele ia se alegrar porque ele estava sendo preso por conta da verdade do Evangelho. A palavra de Deus estava sendo pregada, estava ferindo as consciências e o mundo estava se levantando contra a verdade de Deus. Dizendo o quê? Que o homossexualismo é pecado. É pecado como a mentira, é pecado como a prostituição, é pecado como o roubo, é pecado como todos os outros pecados. É pecado. E eu vou dizer depois que o roubo não é pecado, só porque eu estou ameaçado de ser preso? Continua sendo pecado. Então eu não posso, meus amados irmãos, dizer que no caso desse aí, esse camarada, ele é fiel a Deus. Eu fico pensando na igreja, como é que a igreja vai reagir em relação a um caso desse? Isso foi agora, na Bahia, nessa semana. E aconteceu já 3 fatos parecido com isso. A pessoa prega a palavra de Deus e alguém grava e entra a justiça com ação em relação àquilo ali. Meus irmãos, olha, eu vou ser sincero com os irmãos. Eu não tenho medo de justiça, eu não tenho medo de prisão, não tenho medo de polícia, eu não tenho medo disso aí, não. Não tenho medo dessas coisas, não. Eu tenho medo de uma coisa. Eu tenho medo do meu Senhor. De ser por ele reprovado. Aí eu tenho medo. Mas os homens é que tem que temer a palavra. Tem que submeter a palavra e não a palavra os homens. Os homens não querem, irmãos, se submeter à verdade de Deus. Eles querem que a verdade de Deus se submeta aos homens. Esse mês, a Xuxa, que é um instrumento do diabo, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, porque ela é um instrumento de disseminar o ódio entre as populações do Brasil, tem que ser reescrita, e passagens, por exemplo, que prega contra o homossexualismo, tem que ser revista. Quem? A Xuxa. Então nós estamos prestes a ver uma perseguição grande contra a igreja do Senhor. E olhe que tem um monte de pastor apoiando esse tipo de coisa. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Quando essas coisas estiverem vindo, não é para a gente se rebelar, não é para a gente querer derrubar os governos, é para a gente receber as pancadas firmes e continuar fiéis a Deus. E se alegrar na presença do Senhor. E se alegrar. Porque a igreja, irmãos, ela nunca vai deixar de ser perseguida. Pode ser em maior grau, menor grau, ou de uma forma extrema, mas ela sempre vai ser hostilizada. Irmãos, isso é quase que natural, porque nós não somos do mundo. A Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus, esse sistema é inimigo de Deus, e Deus é inimigo do sistema. Então, todos os que dizem, eu sou amigo de Deus, meus irmãos, já têm um inimigo, o mundo. O diabo, o sistema. Não tem como nós sermos amigos de Deus e ao mesmo tempo nós temos um amigo, o mundo. Não há como. O mundo, irmãos, ele está aliado contra a igreja, contra o povo de Deus. E nós estamos aliados, meus irmãos, não
contra o mundo para combater o mundo, mas para tirar do mundo os que são do Senhor. Para que estas pessoas tornem-se amigos de Deus. Meus irmãos, a nossa grande missão é dizer para o mundo: olha, vocês pensam que vocês têm um rei. Vocês pensam aqui que o presidente do Brasil é o Lula. Vocês pensam que o presidente dos Estados Unidos é Biden. Mas eu quero dizer para vocês que no mundo todo só tem um rei, que é Jesus. Vocês ainda é porque vocês não sabem e vocês não se submetem a Ele. E eu quero dizer para vocês hoje: se submetam a Ele, porque Ele está chegando, aleluia. E quando Ele chegar, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor da glória. É porque vocês ainda não sabem, ou porque vocês não creem, ou porque vocês vivem por vistas e não por fé. Mas a trombeta vai soar e o rei retornará com os seus santos, aleluia. E aquele que estará governando, que é o diabo, ele vai destruí-lo e lançar no lago de fogo. E ele então vai governar por 1000 anos. Ele já despojou tudo isso, irmãos, lá na cruz. E o mundo quer resistir isso. Aleluia. E a igreja, irmãos, já é o que Jesus disse: eu vos dou o reino do meu Pai. Deu para a igreja. Jesus disse, irmãos, que o reino de Deus não vinha com aparência. Ele estaria dentro de nós. Ele já começou. Nós somos esses propagadores do reino de Deus. Onde, irmãos, quando nós batemos numa casa, nós estamos lá dizendo: olha, o reino de Deus chegou. Você quer se submeter a Ele? O Rei Jesus, aquele que morreu na cruz, Ele lá foi o servo sofredor, mas virá como Rei da glória, o Senhor dos exércitos, aleluia, que morreu na cruz para ser o teu Rei e governador. Bate na porta, aleluia, e pergunta: você quer aceitar o Rei da glória como teu rei? Você tem uma oportunidade de entrar em seu reino, o seu reino de milenar, de 1000 anos, de paz, de gozo e alegria. Aleluia. E por isso que o mundo, irmãos, ele tenta resistir, porque não quer dar esse poder àquele que é de direito, a Cristo. Porque lá na cruz Jesus já despojou aquele que achava que tinha o poder, que era o diabo. Mas Jesus já tomou tudo isso. Aleluia. No 16 ele disse: mas se sofreis como cristãos, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Com esse nome, que nome? O nome de ser cristão, de ser crente, de ser servo de Deus, de ser parte deste reino, o reino de Cristo. Ele disse: não se entristeça pelo sofrimento, não se entristeça se você for lançado numa prisão, numa masmorra, se você for humilhado, rejeitado, maltratado. Não fique triste por isso, alegre-se com isso. Por quê? Porque você é crente, você é servo de Deus, porque assim fizeram ao teu Senhor. Se crucificaram ao teu Senhor, eles não vão tratar bem a você que é servo dele. Eles vão fazer o mesmo conosco. Aleluia! Quando o mundo está nos tratando bem, é porque não estamos apresentando a este mundo o Rei da glória. Porque quando da nossa boca nós abrimos e começamos a falar de Jesus, o mundo vai virar a boca, vai franzir a testa e vai infringir e vai lançar contra nós sua ira. Porque o mundo, irmãos, tem ira e raiva de Jesus. Mas, meus amados irmãos, quando a palavra pregada, irmãos, for com a graça de Deus, com o poder do Santo Espírito, corações se quebrantam, mentes, meus amados irmãos, começam a entender o propósito de Deus, e muitos se convertem a Deus, como nós que estamos aqui, que já pertencemos a este mundo, que fomos escravos do diabo, mas pelo poder de Deus
Deus, fomos libertos das cadeias do inimigo, e por isso livres, podemos agora glorificar o nosso Deus. Livres podemos exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No versículo de número 17, ele diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Olha, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, ele está dizendo, não, Deus permite que vocês sejam provados, para que haja a purificação, para que haja a disciplina da igreja do Senhor. A disciplina é para que vocês fiquem fortes. E você pegar em 1 Coríntios 11, 32, olha aqui o apóstolo Paulo, ele diz, 11, 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus, irmãos, ele lança, ou ele permite muitas vezes, perseguição para a disciplina da igreja. Para que a igreja ela não venha a ser condenada com o mundo. O crente está fraco, o crente está desanimado, o crente está neste mundo muito acomodado, né? Muito acomodado, muito mundano. Aí Deus vai mandar a perseguição, aí vem a prova. E essas provas, para que é? Disciplina, até que ele entende, não, meu reino não é deste mundo. Aleluia. Não, o meu amigo não é o diabo, meu amigo é Jesus. Não, eu estou aliado a outro. Não, meu reino é outro. Não, eu saí daqui, agora estou aqui. E não ficar como os israelitas, né, entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos. Servir a Baal, o Senhor. Se é Baal, se é o Senhor, mas não os dois. Se é o Senhor, então é o Senhor. E a prova, muitas vezes, é para trazer essa disciplina. Meus amados irmãos, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos o quê? Condenados com o mundo. Por conta de quê? Porque Deus nos ama. É melhor uma disciplina aqui do que a condenação com o mundo. A disciplina, a princípio, ela parece muito dolorosa, mas no final a gente vê os benefícios. É igual a atividade física. No começo, meu irmão, é uma luta. Você fica todo dolorido, até febre. Mas depois você vê os benefícios. Você vê a sua musculatura. E aquilo ali foi uma disciplina que você trouxe ao seu corpo. Aí agora você se agacha e não fica mais, né? Você se levanta. Aleluia. Isso é o quê? A disciplina do corpo. E por fim, no versículo 19, ele diz assim: por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então ele está dizendo aqui por fim, irmãos, que mesmo na tribulação, mesmo nas grandes provas, a gente não deve se esquecer de fazer o bem. A gente não deve se esquecer das boas obras. Não deve se esquecer do amor e da misericórdia. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente está em sofrimento, brabo mesmo, debaixo de fogo, nós somos tentados a odiar, ao rancor. A gente é tentado a olhar de forma jocosa para o outro, a ponto de desejar que o outro vá para o inferno. Mas aqui está dizendo que a gente não deve ir por esse lado, mas pelo contrário, nós mesmo nessa situação,
a gente tem que ser levado à prática do bem. A gente tem que ser levado às boas obras. A gente não pode se esquecer da misericórdia do Senhor, para com até mesmo aqueles que nos perseguem. Por isso que Jesus disse: amem aqueles que vos maltratam, amem aqueles que vos odeiam e orem por aqueles que vos maltratam. Isso é fácil? Não. Mas a graça de Deus em nós vai nos ajudar a fazer isso. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso que o apóstolo Pedro está falando é para nos encorajar na hora que chegar essa dificuldade, essa tribulação, essa perseguição, para que a gente não esqueça, nessas horas, de glorificar o Senhor naquilo que nós estamos passando. Pode ser que a gente não experimente isso, mas eu acho difícil. Mas quando experimentar, se experimentarmos, que a gente lembre dessa palavra, que a gente não esqueça de examinar o que Pedro fala, porque aqui eles estavam no auge da perseguição, braba, que a gente não esqueça disso. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus.